Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? De antemão, né? Nós estamos aqui num bálsamo de Gileade, né? Bálsamo de Gileade, né? Vinde, voltemos a Yahweh, voltemos, né? A raiz, a fonte, né? Voltemos à fonte para estarmos ligados à videira, não é verdade? Então vamos deixar um pouquinho de lado a religiosidade, o religário humano, para a gente estar ligado, voltar, né? Voltar, assim, à raiz, à fonte da vida, para estarmos juntinhos, juntinhos, juntinhos. Já peço, já de antemão, ó, o joinha, vai começando a ver o vídeo antes, para não esquecer, vai dando assim, ó, dando joinha, dando like, né? E vai compartilhando com os outros, com os grupos, para que nós estejamos juntos nessa jornada. Comente, vamos comentar, embaixo assim do vídeo está escrito comentar, vamos interagir, né? Aqui não há líder, né? Essa Aliança da Graça não há líder, né? Não há líder. Nós costumamos dizer que somos uns com os outros, né? Compartilhando informação, simplesmente, né? Aqui não há nem paletó e nem diploma de teologia, né? O que nos une está lá, eu vou deixar para vocês estar meditando o que é que nos une. Está lá em Romanos 8, do versículo 12 a 39. Hoje vamos estar meditando juntos, né? Sobre essa passagem de Mateus, né? Capítulo 16, do versículo 13 ao 20. Mas exatamente nós vamos estar compartilhando a informação sobre o 13 e o 14, né? Que diz assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Né? Jesus estava perguntando, estava interessado em saber o que esse povo, que eu estou aqui andando com eles, fazendo curas, fazendo maravilhas, fazendo isso. O que é que eles estão pensando? Preste bem atenção. Que aquele Jesus de Nazaré estava andando ali com eles e perguntou: quem diz o povo ser o filho do homem? Né? Ele, ser o filho do homem. Aí no 14, e eles responderam: uns dizem ser João Batista. Lembre-se que João Batista, vocês vão lá no capítulo 14, né? João Batista tinha morrido. Então, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, também sabe que Elias ficou lá atrás. Outros dizem que é Jeremias, sabemos que Jeremias também é um profeta de antes de Jesus, né? Ou algum dos profetas, né? Pedro estava respondendo para ele, ou alguns dos profetas. Então, bingo, aí está a chave, né, da primeira resposta, né? O porquê que Jesus fez essa pergunta? Quem o povo está dizendo que é o filho do homem? Quem diz o povo ser o filho do homem? Então, a resposta está aqui. Ou algum dos profetas. Então, vamos estar entendendo passo a passo. Então é preciso que vocês vão anotando para estar olhando na Bíblia, estar meditando, porque não podemos, senão vai ficar o vídeo muito extensivo. Eu vou estar falando as referências e vocês vão anotando. Primeiro, para nosso entendimento. Jesus queria saber quem o povo estava falando que era o quê? O filho do homem. Né? Filho do homem. Quem eles acham que sou eu? Né? Quem eles acham que sou eu? Então, estava perguntando. Vocês veem que logo após, né, Pedro responde ali, ele que é o Filho de Deus, aí ele fala, né, poxa, bem-aventurado, né, você, que aí ele fala sobre você é pedra, né, em você eu vou estar edificando a igreja, a minha igreja. Mas veja bem, essa igreja não é universal. Esta igreja que ele edificou em Pedro foi a igreja para Israel, né? Para Israel. Então, ali depois, até nós chegarmos no versículo 20, para a gente estar entendendo por que ele disse que não era para falar que ele era o Cristo. Então, vamos entender primeiro o porquê que ele estava querendo saber por que o povo estava dizendo, estava sabendo quem era ele.
Então vocês vão lembrar lá que no profeta Jeremias, né? No profeta Jeremias, Deus falou o quê? Ali no capítulo 1, ele falou assim, ó, para Jeremias: antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conhecia. Vai prestando atenção. Então, ele não estava falando com a carne, Jeremias, né? Ele estava falando com a essência, o resiliente que estava em Jeremias, não é verdade? Então, antes que você nascesse, né? Então, ressurgisse aí como Jeremias, eu já te conhecia. Vai prestando atenção. Vá a Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, está dizendo assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos passados, pelos profetas, né? Pelos profetas. Então, presta bem atenção. Deus falou através dos profetas, né? Deus falou através dos profetas. Aí no 2, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, não era os profetas, né, filho do homem, que falava, mas é Deus que falava através dos profetas. Tá entendendo? Vai entendendo. Uma pausa para nós estar compartilhando, compartilhar essa informação, que a expressão filho do homem era normal, era um costume dos judeus da linhagem de Abraão, né? Todos aqueles que vêm da linhagem de Abraão. Então era um costume, todos, né? Tratava-se assim, filho do homem, né? Desde o momento que era encarnado, né? Estava ali na carne. Então, o profeta, todos os profetas, qualquer profeta, era filho do homem. Então, vai botando aí as pedrinhas para estar entendendo. Então, como lemos em Hebreus 1:1, que Deus falou através dos profetas, aí está escrito no 2, nesses últimos dias nos falou, né, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, né, pelo Filho. Então, ele ali parou de falar pelos profetas, plural. Agora ali ele estava falando naquele momento, quando era o Jesus de Nazaré, estava falando pelo o profeta, né? O enviado para levar, né, a missão e o juízo, né? Levar a redenção e o juízo para quem? Para Israel. É preciso, para entendendo quem era o Cristo, agora para entender quem era o Cristo, vocês vão aqui em Hebreus 1, no versículo 5 e o 6, diz assim, ó: pois a qual dos anjos, né, tá falando, então, qual dos anjos da essência que eu gerei como filho, né, eu hoje te gerei. Aí diz assim, ó: eu lhe serei pai e ele me será filho. Preste atenção no versículo 6, eu acredito que todas as Bíblias estão iguais. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Preste atenção, e novamente, porque quando Jesus estava na terra, o Cristo que estava nele, né, não foi a primeira vez que ele estava na terra. Ele, então, aqui no versículo 6 diz assim, novamente, porque anjo é mensageiro, então os anjos celestes que vêm e fala através de nós, né? No 1 falou, Deus que falava através dos profetas. Então, Deus pegou um anjo, né, que são os seus filhos, os filhos de Deus, que está lá em Gênesis. Quando fala os filhos de Deus, está falando dos anjos, que eles foram criados primeiro. Então, teve um anjo que foi designado, né, esse para ser o profeta. Então, ele diz assim, a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, outra vez, porque ele já é pai.
né? Eles são os filhos de Deus, os anjos são os filhos de Deus. Aí está falando, e outra vez eu serei pai e ele será filho. Porque ali ele estava introduzindo ele para ser aquele representante, o filho de Deus. Todos eram filhos dele, mas aquele estava sendo designado com uma missão, né? Uma missão. Então, no 6, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Preste atenção em Hebreus 1,14. Vocês leem o capítulo assim todo, mas vamos lá no 14, para resumir. Não são todos os anjos, né? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, né? Todos, né? Todos têm missão, todos os anjos, todos os filhos de Deus. Mas aquele anjo específico foi enviado como profeta, né? Como o profeta. Tanto é que lá em Mateus 11:13 diz assim, ó, a lei e os profetas, né, profetizaram até João. Dali em diante era o profeta, que era o Jesus, filho do homem, né? Então, filho do homem. Vai prestando atenção. O estudo é extenso, mas nós estamos tirando alguma coisa assim para que nós venhamos a estar somando, né, com os irmãos. A profecia do Jesus, que viria para a redenção, né, e para o juízo de Israel, 700 anos antes, e Isaías ele profetizou. Vai lá em Isaías 61, que diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Profecia. Não, profecia é uma coisa que está sendo falado que vai acontecer lá na frente. Então, quem está falando na profecia aqui era Isaías. Mas foi Isaías que lá na frente veio para libertar os cativos? Não. Então, nós lemos em Hebreus 1:1 que Deus é que falava através dos profetas, até chegar o profeta. Versículo 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor, preste atenção agora, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Então vocês leiam aí o 61, vocês podem estar lendo aí o 61 todo, ou pelo menos até o versículo 10, para estar entendendo. É apenas essa introdução para vocês estarem entendendo, uma profecia, né, daquele libertador, Isaías, que falou. Bem-aventurado eu e você que estamos aqui, né? Porque já a profecia foi feita. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? Uma pergunta. Quem creu no que estamos falando? Quem que pesquisou, né? Quem que se humilhou? Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo se humilhar, né? Não achar que só o seu diploma, o seu paletó, que sabe. Nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Nós somos apenas o quê? Iluminados para estarmos informando uns aos outros. Não é verdade? Então vamos seguir. E lembre-se que lá no livro de Marcos, ele repetiu, né? O Jesus, o profeta, quando estava lá, ele repetiu. Bem dizia, bem falou lá, ó, o profeta Isaías, né? Bem falou lá o profeta Isaías, esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim, porque maquinalmente fica aprendendo homens com homens. Então sabemos que estamos chegando à luz, ao entendimento. Quando foi que essa essência, Christos, que estava lá em Jesus, recebeu a incumbência para estar levando aquela
missão de redenção e juízo para o povo de Israel? Está na Bíblia. Vamos a Ezequiel 1:4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disso uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Estou lendo alguns versículos, mas vocês leem todos o capítulo, tudo, leem o livro todo de Ezequiel. Vocês vão entender quem é o Jesus que veio lá na frente. O Christos, né? O Christos. Então, o filho, ali não é... Aqui o filho do homem estava recebendo a incumbência, né? A incumbência, quando ele veio como o filho de Deus lá. Estava recebendo a incumbência. Presta atenção. Presta bem atenção. Aqui no livro de Ezequiel 1, perto aqui do versículo 26, está a visão da glória divina. Ezequiel teve a visão da glória divina. E vocês vão lendo aqui, ler o contexto, vocês vão entender que ali o Filho de Deus, Cristo, estava ali, né, chegando para ser o Filho do homem lá na frente. E como Ezequiel, ele recebeu a incumbência. Mas foi como este, conhecido como Jesus, que ele executou a incumbência. Preste atenção. Capítulo 2 de Ezequiel. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgem contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Ele está enviando aqui, é o Ezequiel, né? Ele está dando a missão a Ezequiel. Foi Ezequiel que foi lá? Presta bem atenção. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Vamos pular rapidinho aqui para o versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos o que? Lamentações, suspiros e aias. 3. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Quero que vocês divisam bem, está mandando ele à casa de Israel. Então, voltando de novo aqui no capítulo 2, vocês leiam tudo, vai continuando lendo. Entende? Porque o vídeo não pode estar muito extenso. Então, toda a incumbência ali dada para Ezequiel. Daí vamos pular lá para Jesus. Daí vamos pular lá para Jesus. No capítulo 15 de Mateus, ali a partir do versículo 21, sobre a mulher cananeia, né? Que vocês vão lendo ali. Vou ler o que interessa para nós. No versículo 23, ele diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu:
não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ué, Deus não deu incumbência, não foi lá a Ezequiel? Presta atenção, menino. Presta atenção. Então, aqui, no capítulo 16 de Mateus, então está fazendo o filho do homem, ele está fazendo a pergunta. Pergunta, quem o povo está dizendo que eu sou? Então, quando no 14 diz assim, ó, e eles responderam, uns dizem ser João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Bingo! Ele era Ezequiel. Deu para entender? Não é o Ezequiel que nasce de carne, mas é o Ezequiel, filho de Deus. Dá para entender, gente? Lembra de novo. O que ele falou a Jeremias? Deus falou a Jeremias, antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Porque ele estava falando de carne, estava falando de espírito. Deus é espírito, só trata com espírito. Presta atenção. Tá entendendo agora? Por isso que lá em Hebreus 1, versículo 6, está falando assim, novamente foi introduzido na terra, porque não é só como Ezequiel, não. Entendeu? Esse resiliente, ele foi Enoque, né? Ele foi Miguel, mas isso é outra aula. Leu direitinho quando ele recebeu a incumbência lá no livro de Ezequiel? Olha ele executando aqui. Mateus 10, do 5 em diante. Ó, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Não tome rumo aos gentios, nem entreis em casa, cidade de samaritano, mas de preferência procurai o quê? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora vamos lembrar daquela profecia de Isaías 61, versículo 2, o dia da vingança, né? Então, qual foi o dia da vingança? Para a gente estar resumindo, vocês lêem todo Mateus 24, Jesus vem ali preparando ali, né, os discípulos sobre o que é o dia da vingança. Qual era o dia da vingança? O dia da derrubada do templo de pedra, templo de Jerusalém, entendeu? Presta atenção. Ó, tendo Jesus saído do templo, ia retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do que? Do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará daqui pedra sobre pedra que não seja o quê? Derrubado. Está falando fim de mundo, está falando da derrubada, fim do templo de pedra. Então ele derrubou, por quê? Não mais seria a casa do tesouro ali para esse juntamento, ele não estaria em casa, em lugar específico. Lembra-se que Jesus pregou para os seus discípulos, aonde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, eu vou estar. Eis que eu vou estar convosco todos os dias, não só no templo, porque o templo foi derrubado, entendeu? Ele rasgou o véu, entendeu? Desta ignorância, que ele não está em lugar específico. Leia lá em Atos 17, versículo 24, que diz assim, ó, leia todo, mas para compreender aqui, ó, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, entendeu? Então ele não mais iria, então ali quando Jesus estava pregando, ele estava pregando sobre isso, eu vou derrubar o templo, vocês estão vendo tudo isso, beleza do templo, as pedras que os discípulos estavam mostrando para ele, ele falou assim, vai ficar pedra sobre pedra, entendeu? Eu vou derrubar isso, entendeu? E novamente, em 3 dias, eu vou estar erguendo o verdadeiro templo, que é invisível, mais real, que não está em lugar específico. Então, sabemos quem era o filho do homem, né? Sabemos quem é o filho do homem, que ali eles estavam perdidos. Eles não sabiam se era Jeremias, se era Elias, se era aí, fulano, se era ciclano. Eles não estavam entendendo. Mas vamos ver aqui, Mateus 16, no versículo 28, né? Vocês, claro, não estão lendo o contexto, porque texto sem contexto é pretexto para a gente não entender. Eu estou lendo porque é rapidinho, para vocês estarem entendendo alguns versículos. 28. Em verdade vos digo que alguns aqui se encontram
que de maneira nenhuma, olha, Jesus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Então preste atenção. Aqui Jesus estava falando, em verdade vos digo que alguns aqui, está falando com eles ali, alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, tem algum desses que estava lá vivendo com Jesus ainda vivo? Então Jesus estava garantindo que de maneira nenhuma passarão pela morte até que eles vejam vir o Filho do Homem. Ora, Jesus foi para a cruz e depois depois da cruz, ele andou ali, né, com muitos, mais de 500, né? Estava na glória, estava no reino dele, reino espiritual, não é verdade? Quando ele voltou, até o Pedro, que quando viu ele também não acreditou, falou, é um fantasma, né? Era o Jesus que voltou, mas estava na sua origem. Presta bem atenção, Mateus 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns que se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Né? Também vocês leiam lá João capítulo 21 todo, ali a partir do versículo 21, vocês vão entender que ali ele estava falando com os discípulos e ali teve um entendimento que só João, né, ia ver o quê? O dia do juízo. Alguns viu ele no reino, porque quando ele voltou ali, ele andou com aqueles dois, né, no caminho de Gabaú, né? Eles reconheceram ele no partir do pão, não é verdade? Voltou. E então há uma série de pessoas, mulheres, né? Quando ele foi lá na pedra, lá que o outro anjo estava ali, né? Vocês estão procurando quem? Ele falou que não morria, ele falou que ia vencer a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Vocês não acreditaram no que ele pregou, não? Ele disse que ia vos dar vida e vida em abundância, vida eterna. Vocês não acreditaram, não? Então Jesus andou ali, comeu peixe ali com Pedro, né? Que Pedro foi lá para lá pescar. Vamos pescar que já deu para nós, né? Isso aí, ele disse que era o bambambam, mas morreu lá na cruz. Então, aí ele foi pescar. Aí Jesus chegou, né? Quando eles foi lá pescar, ele não pescou coisa alguma. Aí o Cristos, né? Que chegou ali e falou, né? Vocês voltam lá, vocês não pescaram nada não? Voltam lá, joga a rede. Aí ele foi lá e não aguentaram, né? Com os peixes que trouxeram. E chegou na areia, né? Jesus ali mostrando, né? Do qual ele já tinha ensinado a eles ali na última ceia, sentado ali com eles, ensinou foi a eles, né? A comunhão, o partir do pão. Infelizmente a religiosidade trouxe costume religioso de ceia dos judeus, a ceia lá dos judeus. Jesus estava ensinando ali a comunhão, o partir do pão, o amor, não é verdade? O amor. Então, se Jesus para muitos se mostrou na sua origem, né? Que é o Espírito. Olha, o que é a fé? Hebreus 11:1. Vai lá ver, é a certeza do que a gente não está vendo, não é verdade? No capítulo 17 de Mateus, então ali Jesus continua a mostrar que a missão dele para aquele povo, né? Que é aqui, ó, a transfiguração, né? E 6 dias depois foi Jesus consigo e tomou a Pedro, ensinando ali os discípulos, Tiago, João, né? E os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles, né? E o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ali ainda era filho do homem, mas ele estava mostrando Christos, ungido. Christos é uma palavra que vem do grego lá. Ele estava mostrando o Christos que estava nele, né? Então, o filho do homem estava mostrando o filho de Deus que estava nele. Vocês entenderam um pouco, né? Então, no versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo a nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele
ouve, gente. Ouve. Vocês não ouçam carne, mas ouçam os Cristos que se move em nós, em nosso meio. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, fizesse isso, eu fizesse aquilo, mas se eu não tiver amor, nada seremos. Por isso, a resposta do versículo 20 de Mateus 16, por que Jesus não queria que falasse? Que eles não falam agora. Porque eles todos eram Tomé, né? Tem que ver para crer. Se eles estão ouvindo ali o Filho do Homem falar sobre tudo que iria acontecer, tudo que iria a missão, eles não acreditavam. Se eles não acreditam no Filho do Homem, como acreditar no Filho de Deus que estava no Filho do Homem? Como? Né? Pedro, quando viu Jesus, depois ali da cruz, o que ele disse? É um fantasma. Ele não acreditou. E ele andou com Jesus. Ele andou com Jesus de Nazaré. No livro de Atos, quando ali, né, o anjo aparece e fala para aquele povo que está ali reunido, ó, esse mesmo Jesus que você viu subir é o mesmo que vai descer, né? É o mesmo. Foi o Jesus, filho do homem, que eles viram subir? Vamos ver em Atos 22, versículo 26, do 6 ao 8, qual foi o Jesus que eles viram subir e que desceu e que está no nosso meio. Não está vindo, nem vai vir de lugar algum, ele já está conosco. Ou você está órfão. João 14 diz que eu não vou deixar vocês órfãos, mas você está órfão. Eu não estou. Vamos ver qual foi o Jesus 6. Ora, ali quando Paulo, né, falando ali, se defendendo, né, ele disse assim, ó, ora, aconteceu que indo eu do caminho e já perto de Damasco, quase do meio-dia, repentinamente, grande o quê? Luz. Ele viu algum homem vindo? Grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então aquela luz era o Cristo, mas ele falou, eu sou o Nazareno, porque eles, homens, filhos dos homens, só acreditavam no que eles viam, nos filhos do homem. E quem Paulo perseguia? Ele perseguia o filho do homem, né? Aquele Jesus que não acreditavam que era o profeta, né? Enviado por Deus, que era o Messias. Então, ele falou, eu sou esses aí. Aí o versículo 9, os que estavam comigo, Paulo dizendo, né, é o testemunho dele, viram a luz, sem contudo perceber, né, o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Então vocês entenderam? Bem, Filho do Homem e Cristo. Filho do Homem, né? Aquele que veio da linhagem de Abraão, né? Aquela linhagem, então, Cristo é a essência resiliente. Então, Cristos, vocês são pequenos Cristos. Então, Cristos é a essência resiliente que está aí agora, dentro de você, que se move, que se ele, né? Ele é fiel. Ele disse que não vos deixaria órfão e não nos deixou órfão. Está conosco. É ele que se move em nós.
É Ele que garante a vida eterna, independente se você perde esse corpo físico que todo mundo vê. Independente. Tragada foi a morte pela vitória, pela missão. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a promessa e ele cumpriu na cruz. Está consumado. Ele disse, você crê? Hebreus 11,6. Leia lá agora, Hebreus 11,6. Leia também agora, 1 Coríntios 12, versículo 1. Então, vamos terminar em 1 Coríntios 15, em 3 ou 4 versículos para estar meditando. Quem é Cristo? Né? Quem é Cristo? E por que é difícil falar de Cristo? Porque se não tem entendimento quem é o Filho do Homem, como vai ter, né? Como vai ter o entendimento quem é Cristo? Então, uma coisa de cada vez. Aqui no versículo 33 de 1 Coríntios 15. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vós. Né? O povo tem muito conhecimento de religiosidade, né? De costumes, tradição. Se não seriam todos libertos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como vivem se libertando? Versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Uma pergunta. E em que corpo vem? Se morreu, como é que ele vem? Presta atenção, gente. Insensatos. O que semeia não nasce. Não nasce. Carne vai para a terra, como é que vai nascer de novo? O Joãozinho, filho da Dona Maria com seu Pedro, como é que vai nascer de novo, menino? Presta atenção. Morreu, acabou, foi lá para a terra, virou semente. 36, insensatos, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Prestou atenção? Não nasce se primeiro não morrer. Presta atenção, tão bonita a palavra de Deus, né? 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como me aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne, 39, nem toda carne é a mesma. Dá para você entender que o resiliente, ele vem, por exemplo, ele vem Ezequiel, veio Jesus, entendeu? O Elias, que Elias foi lá atrás, depois ele foi João Batista, entendeu? Presta atenção. Isso aí é o resiliente, menino, presta atenção. Lembra que Jesus falou, Jeremias, onde eu estive aí como Jeremias, eu já conhecia você. Presta atenção, o que está se falando. Você não seja Tomé, vê para crer. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Presta atenção, menino. 39, nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, né? Carne tu conhece. Outra é dos animais, outra é das aves e outra é dos peixes, cada um da sua origem, não é verdade? Também há corpos celestiais. Há corpos celestiais e corpos o quê? Terrestres. Estou lendo o versículo 40 de 1 Coríntios 15. Também há corpos celestiais e
corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Entendeu? Jesus era tanto filho do homem, corpo terrestre, como era corpo, né, celestial, filho de Deus. Tá entendendo? Deus é espírito. Carne não é filho de Deus, que filho de Deus é o espírito. Menino. Deus. Então, para terminar mesmo, menino, presta atenção, hein? Lê assim 1 Coríntios 15, todos se quiser. Mas aí você vem aqui para saber quem é Cristos. Qual foi a vida que João 3,16 se cumpriu como em nós? Presta atenção. Está em 1 Coríntios 15, do versículo 50 ao 55. Tá bom? Vamos lá e meditem. Tá bem? Então, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Presta atenção. Tá bom? Paz. Graça e paz. Se inscreva. Deixe seu like.